falamos sobre o esfriamento espiritual da igreja. Nós falamos aqui sobre adoração, né, pastor Mauro? Shows que as pessoas fazem. Nós falamos aqui de teologia liberal que entra na igreja, humanismo que entra na igreja. Isso tudo esfria a igreja. E uma das coisas também que a gente fala, né, pastor, que esfria muito a igreja, que a gente vê também nos tempos de hoje, é a idolatria, né, pastor? Hoje a idolatria também é muito forte também nas igrejas, né? É porque as pessoas, quando falam assim na idolatria, as pessoas só acham que é aquela parte de adoração de imagens, de escultura, né, ou até de algum objeto. Mas esquecem também da idolatria que há dentro da casa do Senhor também, até com pessoas, né? Isso também, né? Isso é complicado também. Muito é isso aí, pastor? Você acha que tem muito isso aí? Não, eu vou expressar um pensamento bíblico a respeito disso. Veja só. Hoje muito se destrói o que Jesus fez. Porque no tempo da religião, assim, do Antigo Testamento, o que tinha? A religião de religação, religar a Deus, porque o homem, primeiro Adão, ele caiu, ele pecou, e ele, né, se afastou de Deus por ocasião do pecado. Então, os homens começaram a levantar altares para Deus. E com isso, nasce a religião, né? E ali, as pessoas que não tinham revelação específica, eles também começaram a levantar altares a deuses, né? O povo de Israel, eles permanecem ali e chega um momento só que chega quando Jesus ele vem à Terra, ele vai mostrar que, por exemplo, Jesus ele cura uma pessoa, ele olha para essa pessoa e diz assim: a tua fé te salvou. Você sabe o que Jesus estava desfazendo ali? Ele estava desconstruindo essa casinha chamada religião. É verdade. Porque a religião sempre foi dependente de uma outra pessoa para fazer por ela. Por exemplo, houve um momento que precisava ser feito dessa forma. No Antigo Testamento tinha o profeta, Deus falava. O primeiro relacionamento de Deus com o homem foi o próprio Deus. Deus ele descia toda a tarde e falava com Adão. O pecado foi limitando fez essa separação do homem. Fez essa separação. Aí Deus vai falar através de anjos. Posteriormente, Deus vai falar através de profetas, né? E o que acontece? E aí o homem se relacionava dessa forma. O sacerdote intercedia e pedia perdão pelos pecados. Deus respondia através dos profetas. Por um intermediário. Intermediários, exatamente, pastor Mauro. Aí, o que aconteceu? Jesus falou, ele cura alguém e diz assim: a tua fé te salvou. Não precisa mais disso, né? Nós temos um livre acesso. Você está entendendo isso? A tua fé te salvou. Peraí, então quer dizer que não precisa mais fazer o sacrifício lá no templo? A tua fé te salvou. O apóstolo Paulo, ele vai falar do culto racional. Ele vai falar que nós somos um ser tricotômico, que nós temos corpo, alma e espírito. Ele vai falar sobre nós crucificarmos a nossa carne em Cristo. A nossa carne ali. Né? Então, ele vai trazer um entendimento de que é possível nós termos essa comunhão com Cristo através do Espírito Santo de Deus. Aí que vem o homem, 2000 anos depois, e começa a dizer assim: eu sou quem oro por cura, por libertação. Eu que curo. Tá? E outra também, muitos absurdos a gente vê também, né, pastor? Que nem eu. Não vai citar nomes aqui por questão de ética, mas a gente vê pessoas que muitas vezes estão lá na frente e as pessoas dizem assim, né? O que está ali ministrando fala assim: toquem em mim que vocês vão ser curados, né? Tipo assim, querendo mostrar aquela passagem que que a mulher tocava no manto de Jesus. Mas ele próprio está ministrando e fala assim: venha aqui, pode tocar em mim que vocês vão ser curados. Vem, passa. Aí vai aquela multidão de pessoas tocando no chamado, entre aspas, sacerdote ali, né, que está ministrando a palavra e achando que as pessoas vão ser curadas. Isso é um tipo de levar as pessoas à idolatria, de só acreditar naquela pessoa, que aquela pessoa vai curar, que se tocar naquela pessoa, não que nós ficar em posição de mãos, e nós temos que acreditar sim que as pessoas vão ser curadas, mas não através de nós, né, através de Jesus Cristo. E outra, né, pastor Mauro, assim, muitas das vezes as pessoas levam só para aquele lado. Por exemplo, tem um homem, né, que ele fala sobre cura, ele fala sobre essas coisas, então as pessoas vão atrás daquela pessoa.
A pessoa acha que ela não pode fazer isso por si só. Por exemplo, se eu tenho uma doença, aí eu vou atrás do pastor Marcos lá, porque ele vai me curar. A pessoa não tem a fé que ela pode ser curada automaticamente, ela falando diretamente com Deus, que ela mesma tem esse acesso com Deus agora. Então ela fala, não, eu vou procurar o Marcos. Se o Marcos não estiver lá, se o pastor Marcos não estiver lá, eu não vou na igreja, porque ele não vai estar lá, porque é ele que vai fazer minha cura. O pessoal tá aqui falando, olha só. O pessoal trabalha bem aí, vamos lá, pastor. Então, isso é muito prejudicial. É muito prejudicial porque nós estamos jogando por terra. Nós estamos. Primeiro, Jesus ele dá uma demonstração de que esse substituto, esse intermediário é o Espírito Santo, que o dom se manifesta através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele doutrina os irmãos, ele fala, senta aí que vocês vão entender isso que o Espírito Santo está fazendo. Aí vem um irmão 2000 anos atrás e fala, toca em mim que vocês vão ser curados. Para trazer a idolatria. Isso é autopromoção. Autopromoção, verdade. Autopromoção. Irmão, sabe onde eu vejo essas pessoas? Naquele texto que fala assim, que naquele dia muitos irão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, expulsei demônio. Mateus 24. Mateus 24, no texto ali vai dizer isso, fala, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Eita. Sabe, irmãos, essas pessoas, elas usam o dom. Elas usam o dom que ganhou de Deus, né? É um presente que foi recebido, mas usa... De maneira errada. É que assim, a gente tem que pôr mais pastor, mas as pessoas são curadas. Sim, o dom, irmãos, o que é o dom? O dom é uma porta que estava fechada. Aí um dia você abriu essa porta e viu que tinha lá dentro, certo? A partir do momento que você abriu a porta, mesmo que você não queira, você sabe o que tem lá dentro. Ah, pastor, o fulano está desviado e orou e Jesus curou. O dom. Tem gente que está pregando e está desviado e está usando o dom. É por isso que tem hoje, irmão, se você é pastor, tira o adúltero de cima do seu púlpito. Verdade. Tira, irmãos. Sabe esse negócio de, o irmão ele arrasta uma multidão, ele vai trazer escândalo, ele vai fazer fechar a tua igreja. Verdade. Sabe? É necessário tirar as pessoas, os feiticeiros. Irmãos, primeiro, vamos lá. Apocalipse fala a respeito de quem ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras. Aí a gente olha, vai lá para a Praça da Sé e começa a falar isso para as pessoas. O Apocalipse foi escrito para a humanidade ou para Deus? Ou para a igreja? Para a igreja. E aí, o Apocalipse foi escrito para quem? Para a igreja. Para quem? A igreja. O Apocalipse foi escrito para igreja. Por que eu digo que não é com essas pessoas que Jesus está falando quando ele fala os cães, os feiticeiros, os idólatras? Por que, queridos? Em Marcos, capítulo 16 ali, em versículo 16 também fala deixa eu recapitular aqui. Marcos 16, vamos na Bíblia, pastor. Aqui nós temos tempo para isso, pastor. Vamos na Bíblia. E o Jair está falando aqui, ó. Arranca esses adúlteros do púlpito, pastor. Tá falando pra você aí, ó. Enquanto vocês procuram aí, deixa eu mandar um abração aqui, ó. A Deia Felipe tá aqui, ó. Paz, meus queridos pastores. Beijão, Deia. Deus abençoe a sua vida. Cena Jailson tá aqui, ó. Idolatria para com Deus é pecado. Eugênio Lima Germano tá aqui também. O nosso Deus não é Deus de bagunça. Jefferson Rodrigues tá aqui também. Daniel Carlos. Paz, pastor. Saudades, amigo. Conhece? Ô, meu amigo pastor Carlos. Grande abraço, meu irmão. André Tavares, que vai estar aqui também. Amém? O pastor André vai estar aqui também. Amém? Pastor Daniel Carlos, direto de Pernambuco. Eita, benção, hein? Olha só que a Maria Aparecida da Silva Oliveira diz aqui, pastor. Tem pessoas que ficam presas na doutrina de homens e esquecem de seguir a Deus. Eita, que benção. Hoje tá só no chicote aqui, hein, pastor? E o Senna já é isso aqui, ó. São um câncer para o corpo de Cristo. Fábio Lopes também tá aqui, ó. Fala quem são os cães. Os cães. Pronto. Os cães são os pastores. É verdade. Os pastores legítimos. Mas é isso que a palavra diz, né? São aqueles que enganam as pessoas. Os pastores, que os cães, eles eram pastores, né? Sim. Tinha os pastores que eram os cães, né? Então vamos lá. Diz assim, ó. Marcos 16, capítulo 16. Olha. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer está condenado. Já então, está, né, condenado. Presta atenção, irmãos. Não existe a obra daquelas pessoas que estão lá no mundo. As boas obras e as más obras deles já estão anuladas porque eles não creram. Verdade.
Então, quando fala dos feiticeiros, dos idólatras, não está falando dessas pessoas, está falando de quem está dentro da igreja. É verdade. Você consegue entender isso? Está falando dos... Quem é os feiticeiros dentro da igreja? Sabe esses camarada que fica falando assim, ó, o RG tal, Meu Deus, sabe? Primeiro, Deus ele tem uma regra, ele revela o que está em oculto. Se eu sei o número do meu RG, não está em oculto. O chamado ciganos. É como se fosse ciganos dentro da igreja, né, mano? Sabe? Ciganos tipo, assim. Irmão, eu tenho que falar isso. Tem que falar. Eu tenho que falar isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que cai em algumas armadilhas, e muitos até pastores, eles deixam isso acontecer dentro da sua igreja, porque vai trazer pessoas. Você sabe o que Saul ele fazia? As pessoas estão indo embora. Fazer aliança. Então eu vou sacrificar, né? Eu vou sacrificar. Não era papel dele, era papel do sacerdote. Verdade. Mas eu vou sacrificar, porque as pessoas estão indo embora. Sabe? Aí, de que Deus vai falar para Samuel? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Através de Samuel para Saul. Então, queridos, hoje nós vemos essa feitiçaria dentro da igreja. Eu creio no dom da revelação, que fique bem claro, eu tenho o dom da revelação, eu creio nos dons espirituais, da cura, línguas estranhas, eu creio no dom da profecia, eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Mas existe hoje uma feitiçaria acontecendo explícita dentro da igreja. Um esoterismo, né? Um esoterismo. Chamado esoterismo da igreja também, né? Entra aqui na live que eu vou revelar. Você fala seu nome e seu RG. Aí eu vou, quando você fala seu nome, eu entro lá no seu Facebook, pego seus dados e revelo aqui. E assim, o pastor, eu não sei se o pastor lembra, naquela época, nós tínhamos programas de rádio também, né? A gente, quando não tinha essas imagens que nós temos agora no Facebook, agora nós temos aberto aqui no Facebook. Mas eu lembro, as pessoas pediam assim, eu vou até contar um segredo aqui, uma revelação. As pessoas pediam muitas vezes, nós, graças a Deus, nunca fizemos programa assim, mas tinha pessoas que falavam assim, pastor, tira uma palavra pra mim. O que ele fazia? Tirava da caixinha de promessa lá, né? E lia, opa, peraí, tem uma palavra pra você aqui. Então, um sorteio, né? Sim. É uma palavra assim. Não é que Deus revelou, né, pastor? Complicado isso daí, né? E hoje o que está acontecendo, antigamente ainda isso era escondido. Hoje não, hoje parece que escancarou de vez, né? E as pessoas, assim, elas acabam acreditando nesse tipo de coisa, né, Verdade. pastor? E o nosso intuito aqui, meus amados, não é denigrir a imagem de ninguém. Na verdade, nós estamos falando sobre o esfriamento espiritual na igreja. E tudo isso traz esfriamento espiritual para a igreja. Adoração de shows que a pessoa vai só para emocionar as pessoas, idolatria, o liberalismo teológico, o humanismo na igreja, tudo isso traz esfriamento para a igreja. Nós estamos aqui apenas orientando para que nós não corremos esse erro, porque as igrejas estão fechando, né, pastor? As igrejas estão fechando. Você vai nos Estados Unidos, na Inglaterra, aquelas igrejas que eram fervorosas antigamente, hoje em dia estão tudo fechado, hoje em dia são botecos, hoje em dia são bordéis, porque, né? Por causa que o esfriamento que deixaram entrar naquelas igrejas. Igreja que foi de Charles Haddon Spurgeon, John Wesley, essas igrejas hoje não existem mais, estão ruínas na igreja. Por quê? Porque caíram nisso que nós estamos caindo aqui hoje na nossa igreja. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando o pastor fala isso, ele não está querendo denigrir a imagem de ninguém. Ele está apenas falando a verdade pra gente tomar cuidado pra nossa igreja não ficar. E é por isso que nós somos chamados de protestantes, porque temos que protestar mesmo, né, pastor? Exatamente. Né? Os 2000 e tantos anos de evangelho que nós temos não pode cair por causa de práticas erradas, teológicas, que as pessoas estão praticando nos dias atuais, né? Nós temos uma responsabilidade bastante grande, principalmente com Deus. Porque, irmão, se nós não tiver responsabilidade com Deus, a gente não vai ter com os homens, não. Com certeza. A gente vai abrir uma empresa e vai começar a ganhar dinheiro com as pessoas, porque a primeira responsabilidade que nós temos que ter é com Deus. Com Deus, né? Pode ter 3 membros na sua igreja, não tem problema. Você pega esses 3 membros, ensina eles a servir a Jesus em espírito, em verdade, ensinar para eles o compromisso que eles têm em ser a igreja do Senhor Jesus, né? Mas não venda a sua índole, a sua fé por causa de favores, né? Por causa... Não faça isso, né? Porque, irmãos, a responsabilidade que nós temos, ela é muito grande. Muito grande, pastor. Ela é muito grande. Do Miro Santos aqui. Você viu um clipe, né? Não é sempre, não. Tá, agora sim, Miro. Quer dizer, vocês e nós sempre, né? Graças a Deus. Vamos lá. Tá saindo legal aí, Tá. Quero ser como criança, te amar pelo
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente, diga aí, e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Diga, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Fica cores, hein, meu? Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor, Senhor. Diga, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça ele aí. Abraça-me. Abraça-me com os teus braços de amor. Você tem a oportunidade nessa tarde de abraçá-lo. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Maravilha, maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção maravilhosa. Ao vivo é diferente, né, amor? Diferente, ao vivo é diferente. Graças a Deus, maravilha. Um abração aqui para nossa irmã Marli Nascimento. Aqui, ó. Trabalho feito com amor. Admiro muito vocês. Luciana Barbosa, mais uma vez entrando aqui. Pedro Vicente também entrando aqui, né? Adriana, mais uma vez. Marli. Isildinha Oliveira. Minha tia, Isildinha. Bênção, que alegria, viu? Glória a Deus. Um grande abraço, tia.
Abelardo entrou aqui, pastor Mauro. Abelardo. Abelardo Jesus entrou aqui e falou: a paz do Senhor, meus irmãos. Abelardo é o nosso amigo aí que também tem um programa aqui todo sábado às 10 horas da manhã, junto com o meu querido Ademils. Mandando aqui a paz do Senhor, meus irmãos. Estúdio cheio hoje. O programa de hoje está bom demais. Graças a Deus. Glória a Deus. A Adriana mandando aqui, que cantou, que lindo esse louvor. E mandou você cantar Louvor Rios. Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo, canta Amo Louvor vocês, Rios. pastores. Amém. Nós amamos você também. Glória a Você Deus. cantar o Louvor Rios, hein? Ah, tá Você bom. canta o Louvor Rios pra Vamos ela sim. aí, hein? Eu vi aqui alguém falando que quer um louvor de DVD. Ah, é? DVD? É, Ah, alguém certo. passou aqui. Já vai anotando aí. Já anotaram aqui. Quero um louvor do DVD. A Adriana que mandou, Ah, é isso eu aí. vi. A Marli mandou aqui, você é muito especial, minha irmã, eu acho. É minha irmã isso. A Marli mandando, você é muito Ela especial. é minha cunhada e irmã dele. Então Ah, vale. meu irmão, é isso aí, mandando aqui. Você é muito especial. Ela é Maravilha. especial pra nós também. Maravilha. Por exemplo, muito. uma guerreira. Perguntar para o nosso querido pastor Pedro. Pastor Pedro, como que surgiu esse projeto Ressocialização? O senhor, assim, orou, Deus mostrou para o senhor. Como que foi, assim? Explica para nós como iniciou, né, o início desse projeto chamado Ressocialização. Na realidade, nós estávamos congregando numa denominação, um pastor amigo nosso, que é o bispo Marcelo, e nós fazemos trabalho de evangelização. Só que num trabalho de evangelização que nós fazíamos, nós tínhamos o intuito de sempre convidar as pessoas para onde nós estávamos. Olha, dia tal tem um trabalho assim, dia tal vai ter um trabalho assim, e nós fazíamos e fazemos isso com amor, independente do nosso ministério hoje. Eu acho que tudo é válido, que seja para o reino de Deus. Isso mesmo. Se é para o reino de Deus, é válido. Então a gente fazíamos isso, mas só que, ao mesmo tempo, sentimos um vazio no coração. Porque muitas das pessoas que nós convidávamos não tinham condição de estar onde a gente estávamos. Muitos deles não tinham. Por exemplo, a gente evangelizávamos um morador de rua. Ele não tem um endereço, ele não tem um lugar de se tratar, de se preparar para estar sentado junto conosco, e ao mesmo tempo a gente evangelizava os homossexuais também, que a própria igreja, né, o lugar onde nós estávamos, não tinha um lugar específico para eles. Quando nós falávamos dessas pessoas, assim, mas e agora? A gente chama essas pessoas para vir, e por que eles não vêm? Primeiro, você nunca vai colocar no meio das pessoas, né, higienizada, alguém totalmente sem preparo. Um homossexual, você não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Que algumas denominações têm um lugar separado. Hoje, graças a Deus, nós vemos agora que não tem mais essa acepção, né? Não tem mais acepção. Até o casal pode sentar junto, mas até um tempo atrás era o homem de um lado, mulher do outro, tudo separado. Verdade. Então a gente tinha essa dúvida. Mas se ele for na igreja, onde que eu coloco ele? É a falta até de preparo também, da liderança, para saber como tratar essas pessoas. No Exatamente. Aí nós ficamos com isso aí. E agora, o que nós faz? E se ele for, a gente convidar e ele sentir no coração de ir? Chega lá, eu coloco ele aonde? E ao mesmo tempo, o olhar das pessoas. Porque é aquele negócio. Por mais que nós nos intitulamos cristão, mas há sempre uma acepção. Ainda mais no nosso meio. Porque eu vejo assim, muitas das vezes as pessoas não acreditam no poder de Deus de transformar a vida. Verdade. Ah, mas vai demorar quanto tempo? Porque nós não temos essa preocupação. Por quê? Nós não criamos expectativa. Agora eu estou cuidando de você, essa pessoa vai se transformar. Não. Quem faz a transformação é o Espírito Santo. A gente é simplesmente um canal de bênção para eles. Verdade. Então nós tínhamos esse vazio no coração. Falei assim, mas e agora? E sempre orando, pedindo a Deus. E eu conversei com a minha esposa e falei assim, olha, a partir de agora, nós vamos fazer diferente. Nós não vamos chamar eles. Nós vamos aonde eles estão. Que benção. E até no começo, ó, tá aqui o nosso amigo aqui, que ele falou, não, mano, não pode, né? Nós entramos até num atrito em relação a isso. Aí fomos pra rua, né? Fomos pra rua, nós estávamos cultuando, terminava o culto, preparávamos o marmitex, que quando nós começamos, já começamos com marmitex mesmo, fazendo uma comida saudável, uma comida abençoada, e indo de encontro com eles. Aí eles começaram a nos perguntar, irmãos, onde que é a tua igreja? Não, eu congrego assim, 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 se vocês quiserem ir,
Mas, irmão, não dá para ir. Então, eu falei assim, vamos fazer agora, vamos mudar a ótica da vida. A igreja é aqui agora. Aonde nós chegarmos, nós somos a igreja de Cristo. O que você queria fazer lá na igreja? Eu queria cantar. Então nós vamos cantar aqui agora. Eu queria... Se você quer orar, ora aqui conosco agora. Por quê? Através desse trabalho, o que aconteceu para nós? Nós vamos colocar assim, que eu sempre pensava, né? Eu congrego na igreja, eu congrego terça, quinta. Quando tem sábado, tem uma festividade, eu estou no sábado, mas no domingo eu estou. Domingo é do Senhor e pronto. Então eu tinha 4 dias. E esse trabalho, eu falei assim, não, agora fazendo esse trabalho, eu vou ter só um dia. Aí Deus falou assim, não, filho, já que você quer fazer desse jeito, o seu trabalho tem que ser completo. É de segunda a segunda. Sem parar. Eu saio, no caso, nós saímos na segunda-feira para entregar o Marmitex, conversamos com ele e tudo, e aí que entra a coisa. Você tem família? Você mora... Por que você está morando na rua? Aí tem casos e casos, né? E no decorrer do programa a gente vai falando. Alguns casos, né? Esse projeto de ressocialização é para você fazer aquelas pessoas terem um documento, às vezes, sei lá, com a ajuda de alguém ou de outra pessoa, aquela pessoa tá na rua querendo ali uma moradia, arrumar um aluguel para aquela pessoa passar. Esse é o projeto de vocês também, Esse é o né? projeto. O objetivo é esse. Primeiro, tá na rua, mas você tem família? Por que você não está na sua casa? Ah, mas é por causa que eu uso droga, é por causa que eu acho bebida. Então, isso aí é simples. Vamos dar um jeito nisso. O que eu preciso? Se você bebe, você tem que parar de beber. Sim. Aí que vem o Espírito Santo. Exatamente. Vamos trabalhar nesse sentido. Onde você mora, onde está sua família? Ele dá o endereço e nós vamos na família. Conversar com a família, o porquê dele estar naquela situação. Jeito, fazer uma investigação, né? Exatamente. Porque não adianta eu ouvir a voz dele dizer, eu tô aqui, eu tô doente. Sem problema, você é um doente. Mas a sua família também está lá doente na casa lá. Por quê? Não sabe onde você está dormindo, o que você está comendo. Por mais que você esteja nessa vida, eles têm preocupação com você. Mesmo que ele não queira você perto. Mas ele tem preocupação com você. Então, aí começou a abrir as portas. A gente visitando família. Aí essa família fala assim, mas vocês como cristãos se preocupam só com aqueles lá? E nós aqui que estamos doentes? Foi o que aconteceu uma certa vez começa o discipulado em casa também. Uma vez o rapaz chegou e falou assim, ué, mas o que meu irmão tem de tão importante que vocês vão atrás dele? Porque muitas pessoas, vendo o morador de rua, eles não sabem o que a família passa dentro de casa também, o que aconteceu com a família. Acha que, assim, aquela pessoa é uma coitada, mas às vezes não sabe o que aconteceu na família. A família também está sofrendo também. Muito. Não só a pessoa que está na rua. O rapaz chegou e nós perguntou, mas por que você gosta só do nosso irmão? Eu tô aqui, vocês nunca vieram me visitar. Só porque eu trabalho, tudo, eu não preciso de uma palavra do amor de Deus comigo também. Nós para mim começamos a refletir. Nossa! Ele chegou. É verdade. Ele está aqui também está doente. Por quê? Ele também está carente. Mas é o próprio Deus que já vai expandindo, Sim, né? Isso. Ele mesmo já vai expandindo o trabalho. Né? Exato. Aí o trabalho vai crescendo. Aí o que aconteceu? Depois nós vamos falando um pouquinho mais. Isso aí fez com que a gente falasse assim, não, agora nós vamos nele... Através dele, nós vamos até a família dele e nós vamos começar a discipular a família deles também. Legal, ensinar o amor de Deus para eles. Por quê? Porque se casa de recuperação, que nós já trabalhamos há muito tempo, mais de 15 anos, tem o pastor Natanael, nosso amigo que também está nos assistindo, e alguns irmãos, o pastor Jabes Alencar, que tem a casa de recuperação também, é um irmão nosso muito querido, que eles têm casa de recuperação e a gente trabalha com eles faz tempo. Só que a casa de recuperação é um estágio na vida dessas pessoas. Mas Deus é a conclusão do trabalho. Verdade. Quando as pessoas entenderem isso, a transformação do entendimento dela, as coisas mudam. E esse é o nosso objetivo na ressocialização, é mudar a forma de pensar dessas pessoas. Isso é bom, viver na rua, sem regras, sem nada? Claro que é, para eles. Mas isso não é vida. Não foi essa vida que Deus trouxe para nós. Nós temos que viver em quê? Em sociedade. A ressocialização é isso. É tirar você do isolamento e integrar novamente na sociedade. Como? Com trabalho, com dignidade, com os documentos, que muitos deles estão na rua, tudo sem documento já. Porque alguns casos eles não têm onde deixar, põe num canto lá, o lixeiro passa, o outro pega...
Quando vão procurar o órgão onde eles guardou, já foi embora. Foi embora, é verdade. Que não tem onde ficar, tá correndo pra cima pra baixo. Chega nos órgãos públicos para retirar os documentos. Quem é você? Que você tem o quê? Endereço. Não tem nada. Eles não têm nenhum endereço sequer. Onde você dorme? Hoje eu durmo aqui, amanhã eu durmo lá, acolá. Então, o nosso objetivo é esse. É ter um ponto de começo. Para essas pessoas voltarem novamente a entrar na sociedade como as pessoas dignas. Do desperdício, o Leandro lá do final do Prajussara. Ah, tá, o rapaz lá, o moreno, tal, que tem as plantas, tal. Isso, fala um pouco dele. Falo sim. Ó, esse rapaz que a minha esposa citou, ele mora na rua ali, chegando no açaí do Pirajussara, ali próximo ali, né? Ele tem o cafofinho dele ali muito bem arrumadinho, tem umas banquinha plantas, abandonada, né? Uma banquinha abandonada que ele fez ali A o casinha habitat dele. dele, a casinha dele, né? E ele é um rapaz muito educado, né? E inclusive quando a gente encosta o carro, eu vou lá e tal, aí começa a vir gente e tal, ele sempre fica ali por perto também, e a gente nota que ele tem uma influência sobre os demais moradores de rua. Tanto é que quando vem um que está mais exaltadinho e tal, ele mesmo fala, ô amigo, vem cá. E tal, a gente fica até... Dá a impressão que vai sair briga, vai sair porrada ali. Porque ele dá aquela corrigida. Né? Já quase saiu, né? Uma vez por causa das marmitas. Desperdício. Isso, aí, então, porque esse cara, ele sempre fala a questão do desperdício. Ele fala, ó, aqui, se alguém pedir 2 marmitas, você pode dar, porque aqui não tem desperdício. Porque a gente ouve histórias, né, de pessoas que pegam a marmita e troca por pedra de crack, pega a marmita, abre, joga fora, cobertor também que eles desperdiçam, enfim, a gente sabe dessa história. E esse rapaz, ele sempre toca nesse assunto. Ele fala, olha, eu sei o custo que vocês têm, nossa, só de vocês estarem aqui, meu, já é pra mim. Ele pontua tudo, compra, é gasolina, é o seu tempo, não sei o que, ele vai pontuando assim. Ele dá um show. Ele entende, né? Ele entende o trabalho de vocês. Isso aí. É como a gente fala, né, Zilmar? Muitas pessoas que estão na rua, por até falta de oportunidade, na verdade, né? Muitas pessoas ali têm uma profissão, muitas pessoas ali que têm estudo, né? A senhora é professora, a pessoa tem estudo, e esse rapaz que vocês estão falando é uma pessoa consciente, conhece tudo, as coisas, sabe o que vocês estão passando ali, né? Muitas pessoas também na rua vivem esse estilo aí, né? Inclusive conhece a palavra, assim, uma coisa que me deixou até muito impressionada, né, amor, fazendo esse trabalho na rua. A maioria deles conhece a palavra. E a maioria já foi até, talvez, um ministro lá na frente também. Pastores. Sim. E a gente só conhece aí como o mundo está indo para as ruas, né? Às vezes as pessoas estão dentro de casa, não tem noção de como é a rua lá fora. Só quem está encarando mesmo de frente mesmo, né? Para ver a situação das ruas aí fora. Às vezes acho que é só pessoas que estão na rua porque querem estar. É que nem foi falado aqui, né? Há várias situações aí, né? Olha só, a Alessandra Cole Steffen. Ela diz Giovana e Zilmar são pessoas de coração imensos e anjos de Deus nessa luta por irmãos em condição de rua. São muito especiais. Beijo para eles. Grande beijo, Ale. Gente, a Ale é uma querida, ela é uma das diretoras lá da... É a vice-diretora para o estado de São Paulo do Motoclube. Que benção, hein? É uma pessoa muito Deus abençoe. especial, uma pessoa assim, ungida pelo Espírito Santo de Deus. Só de falar dela eu fico muito emocionada. Legui, ó. Amamos vocês. Deus abençoe. Graças a Deus, glória a Deus. Vamos lá, né, Hugo? Nós estamos aqui, graças a Deus, aqui com os nossos queridos irmãos Giovana e Zilmar. Eles são do projeto Anjos da Fé. Estão aqui nessa tarde aqui como convidados especiais aqui do SKNH Podcast aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. A gente tem costume de dizer, né, que a gente dobrou muito o joelho para vocês virem aqui. Verdade, pastor Mauro. Eu creio. Estamos aqui porque é a vontade de Deus. Uma coisa interessante que eu vi vocês falando aí é que tem um dia, né, que acontece a ação social, uma coisa combinada, não é assim de qualquer, vamos hoje lá, não. Vou tem falar um dia pouquinho sobre isso. Isso, sobre o... Que até acontece? de encontrar as outras pessoas, porque tem gente que faz outros também projetos, né? Então, é muito comum aos sábados à noite, sexta à noite também, ter vários grupos entregando alimentação nas ruas, né? E aí a gente escolheu a segunda-feira, porque é um dia que não tem quase ninguém, né? É difícil, né? E aí, às segundas-feiras a gente vai para a rua sabendo que não vai ter uma cena
que a sociedade vê e fica triste por ver. Nós também ficamos. Que é a seguinte cena. O cara ali com o seu cobertorzinho, seu papelão, tal, embaixo de uma marquise, e do lado dele, marmitas empilhadas. Ou lixos de marmitas reviradas, né? Por quê? É justamente o que acontece. Às vezes vão vários grupos, várias pessoas acabam entregando marmita, o cara recebe 3, 4, 5, deixa lá empilhado. Aquele que quer comer, ele come, aquele não quer, ele deixa estragar, e dali ele já chuta e sai andando. Aí vem uma cena muito triste. Então, a gente escolheu a segunda-feira por conta disso, pensando num dia que eles estão sem assistência, né? E aí, por isso que a gente faz esse trabalho. Já tem os nossos amigos, que são do mesmo projeto, que fazem aos domingos à noite. Que, inclusive, um abraço aí pro pessoal que lidera isso aí. Manda um abraço aí pro pessoal. O que vocês lembrarem pessoal das pessoas aí, pode falar o nome deles um abraço pra eles aí aqui, também. pode falar o AMM nome Taboão da deles aí. Serra. Pessoal do Motoclube Adventista, do AMM, que é da Regional de Taboão da Serra, que eles fazem também aí nos domingos. Eles apoiam a gente apoia eles, e eles procuram fazer mais aos domingos, que é um dia também que não tem muita assistência para esse pessoal. E tem mais um fator que dificulta a vida desse pessoal, que o comércio está fechado, então eles não têm para impedir. Verdade. Então por isso que no domingo à tarde eles vão, fazem lanche, fazem marmita e tal, e levam no domingo à noite para eles também. Então isso aí é uma estratégia. E quando a gente encontra algum outro grupo fazendo marmita, aliás, entregando marmita na segunda-feira, a gente procura conversar, que é onde a gente conheceu, a situação que a gente conheceu a Nil, né? E o esposo dele, o Pedro. E aquele pessoal do Corinthians também, lembra? Um pessoal forte. Ah, tá. Vou falar dessa turma que a gente encontrou. E aí a gente vai interagir com eles e a gente discute essa questão de data. Porque, ó, você faz toda segunda, que você acha de mudar e tal. Não, hoje eu só tô hoje, mas eu costumo fazer tal dia e tal. Justamente para isso, para a gente deixar eles assistindo todos os dias. E aí teve, como a esposa lembrou bem aí, no auge da pandemia aí, quando a mídia, né, começa a falar muito e tal, e muita gente se mobiliza e vai pra rua, né? Verdade. A gente encontrou uma equipe aqui na região do Pirajussara, ali perto da Quisaimon ali, uma equipe forte, com uma estrutura, uma van, o pessoal uniformizado e tal, não sei o que, era um pessoal que fazia jogo de futebol junto, né, churrasco, essas coisas todas. E aí eles estavam lá, era a primeira noite deles, pessoal muito forte, só que não tinha assim aquela... A pegada. Né, da rua, do dia a dia. Aí eu chamei eles para conversar, falou, ô, amigo, e aí? Tal, aí batemos um papo ali e tal, inclusive sobre essa questão de datas, aí eles iam mudar, se não me engano, para quinta, né? Uhum. Depois a gente nunca mais viu eles, então eu acredito que eles devem estar fazendo na quinta. Ou tomara que não foi só aquela empolgação. Aquele impulso da hora. Esse lado das pessoas, que você falou muito interessante, as pessoas às vezes têm 3, 4 marmitas lá. Será que essas pessoas que estão na rua, será que eles ficam com medo de não ter a comida, o alimento e acaba pegando de várias estocando, talvez, né? Olha, eles são o seguinte, a maioria foca no não desperdício e um outro foco que é de chorar quando a gente... Eles falam assim, ó, me dá mais uma, porque eu sei que vai chegar um colega aqui e vai comer. Me dá mais uma, porque eu sei que tem um camarada que está escondidinho ali, que ele não gosta de ver ninguém, e ele vai comer. Entre eles mesmo se ajuda, né? Eles se ajudam, eles dividem marmita. E tem mais, tem um, por exemplo, vou citar o exemplo agora de um rapaz, a história dele, que ele chama eu e ela de Mãinha e Painho. Ô, Painho! Ô, Mãinha! Mas assim, tem que o Anderson, assim, a gente tem que contar desde o início. A história do Anderson é forte. Na verdade, assim, a gente tem um amigo, o Ricardo Ribas, que também é do AMM, e ele falava de uma certa região ali no Taboão, onde ficava uma barraca, onde tinha uma pessoa de rua. Sabe ali? Sim. Isso, daí a gente foi 2, 3 vezes lá e nada. E a barraca toda arrumadinha, com brinquedos em volta. Daí o pessoal, decorada tem criança. Com brinquedo. Falei, não, gente, não tem criança. A pessoa que decorou, tá? E daí a gente fomos lá 3, 4 vezes, nada. Daí tem uma igreja na frente, e um dia nós vimos o pessoal lá, daí perguntou, pessoa que mora aqui... Daí fica lá embaixo tomando conta do carro. Daí a gente começou a descer a rua, que tem o barzinho do seu Edson, e daí a gente deixava a marmita para essa pessoa, para o Anderson, que até então a gente não conhecia. Então, assim, o Anderson sabia que a gente estava à procura dele. A gente deixava a marmita dele toda segunda lá, umas 2, 3 vezes, né, amor, antes de encontrar ele. Quando nós encontramos ele, porque ele já era querido pela gente,
esse homem, porque assim, ele é um homem, mas eu acredito que ele tem algum retardo mental, talvez né? algum distúrbio. Isso, então ele apresenta ser uma criança de 5 anos de idade. Ele é nossa, de que Alagoas, coisa, ele vive 17 anos aqui. Quando você fala, vamos pra Alagoas, filho? Não, mãe, deixa aqui. Então, é mãe e painho. Se eu vou com outra pessoa, ele, cadê meu painho? Cadê meu painho? Já conhece. Ou se eu não vou, cadê minha mainha? Então, aquela coisa é com a gente. E, assim, E abraça, e quer beijar. abraça, beija, chora, pede oração. Muitas vezes ele tá perturbado, ele chega assim, manhã. Eu falo, vem cá, filho, vamos. Tá falando, tá bom, vamos orar. Daí ele vai ficando mais calmo, né? E é um amor de pessoa. Inclusive a Nil conhece o Pedro também, né? Assim, a mesma clientela que a Nil e o Pedro atendem, a gente também atende, né? Nós temos amigos e queridos em comuns, né, na rua. E o Anderson é uma pessoa maravilhosa e, assim, a primeira vez que eu perguntei pra ele, né, o que você precisa? Ele fez assim, amor. Olha só. Então, assim, é o que a gente leva pra ele. E o Anderson, ele angariou vários clientes pra nós, né, amor? Então, muitas vezes Ele é um multiplicador. Isso, são famílias que estão lá através do Anderson. Então, vai lá, pega uma cesta básica, pega a marmita pra levar pra casa, pede alguma coisa. E o Anderson, além dele ser esse multiplicador dessas pessoas que vieram até nós... Ele é um distribuidor também. Ele é um distribuidor. Então, muitas vezes eu falo, filho, vem cá, não, mãe, atende todo mundo. E ele fica de canto. Atende quem for, daí eu falo, filho, ele chega assim... Mãe, eu posso pedir mesmo? E todo encabulado, eu falo, meu filho, tem que falar. Eu preciso de 15 hoje. E daí no começo a gente fala, 15 Esse cara vai fazer com mais de uma marmita. 15 marmitas, mais de uma. Ele pega e ele leva essas marmitas aonde a gente jamais vai conseguir chegar. Que coisa, hein? Sabe, pessoas já falaram pra gente ouvir esse rapaz lá não sei onde entregando marmita. Isso, porque a gente foi procurar saber também. Procuramos a vizinhança, com certeza, né? E só tivemos informações boas dele e reais de que ele realmente pega aquelas marmitas que a gente dá para ele distribui para outras pessoas em lugares que a gente não vai. Que maravilha, legal, né? Hein? Graças a Deus. E o legal também desse projeto de vocês também é como nós falamos aqui, não é só levar marmita, mas também aquelas pessoas querem atenção, né? Elas querem ser abraçadas, querem ser ouvidas. E como o nosso irmão estava falando, até foi um grupo lá, mas talvez só no pensamento de distribuir marmitas, né? Sei lá, distribuir um alimento. Mas e aquela parte do relacionamento, né? De conversar com essas pessoas, de criar uma amizade. É isso mesmo. Uma coisa assim que a gente sente muito dentro do coração, né? O dia que a gente só estiver entregando marmita, a gente para. É isso aí. Assim, se você falar assim, vamos entregar marmita? Vamos, sem tempo para acabar. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a que horas vocês começam? 7h30, 8 horas, que horas que termina? Não tem hora para terminar. Depende da necessidade da rua. Procura acabar cedo, que a gente tem nossos compromissos no dia seguinte. De mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Eita, imagina se o homem cantasse, falou que não cantava, né, pastor Mauro?
Tá vendo aí, pastor Mauro? Falou que não cantava, hein? Graças a Deus, Que benção benção. pura. Deixa eu ler um testemunho aqui, ó. O Manuel Pereira da Silva, deve ser amigo de vocês aí, colocou aqui, ó. Testemunho lindo, pastor André. Mas eu estou casado com a minha princesa, irmã Josefa, deve ser o dobro do seu casamento, pastor André. Aí deu risada, kkkk. Vamos completar 45 anos Glória a Deus. agora, dia 26 de maio de 2022. União, casados para a glória de Deus. Louvado benção. seja Deus. Um grande pastor. Que benção. Grande pastor, tá lá. Manuel na- Pereira. Manuel Pereira. Lá na região de Mato Grosso. Benção. Né? Se eu não me engano, Mato Grosso. Conheci ele num grupo de vendas e fiz uma amizade com esse homem de Deus tremendo. Um homem cheio do Espírito Santo e que eu tenho o maior prazer em ter a amizade dele. 45 anos de casado, hein, pastor? Não é pra Glória qualquer a um, Deus. não, hein? E em breve ele me convidou para comer um peixe lá. Comer um peixe lá na terra dele, qualquer hora a gente vai dar um pulinho Lá em atrás. Mato Grosso? Que benção, um abração pra todo mundo aí de Mato Grosso. Hein, Mauro, também, hoje nós Deus estamos abençoe. com a audiência assim bem diversificada, né? Tipo, tá vindo lá de Portugal, Portugal, né? Bragança Portugal, Bragança Paulista, Mato Grosso. Meu Maravilha. Deus, que benção. Cajati, Eliana Gomes está aqui, ó. Lá de Cajati. Que benção, maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês aí, amém, em nome de Jesus. São vocês que nos ajudam a fazer essa programação abençoada e maravilhosa, amém, em nome de Jesus. Pastor, eu sei que a gente tá querendo entrar no tema, mas tá tão gostoso a conversa aqui, né? Tá gostoso. Eu também tava vendo uns, nessa época de pandemia, vocês fizeram muito cultos online também, né? Eu tava vendo lá também umas lives lá abençoadas também, né? Você não pensa. Fizeram bastante live lá? Muita gente. É que eu sou um pouco tímido diante das câmeras. A câmera dificulta um pouquinho, mas a gente conseguimos quebrar essa dificuldade, essa timidez, e a gente tivemos que ter essa iniciativa de fazer as lives e deu muito fruto. Deu muito fruto e Deus fez com que a gente não se esfriasse, a nossa comunidade. Foi uma ferramenta boa, né, Robson? Essa ferramenta da live. O Robson, ele, como você falou no começo aí, fazia filmagem, deve ter feito várias filmagens aí das lives. Foi uma ferramenta também que ajudou bastante as pessoas, né? Até essa tal da esperança que a gente fala. Às vezes as pessoas não podiam ir no culto, nem que não pode, que não podia mesmo estar indo no culto. E as lives ajudou bastante gente, né? Ajudou muito. Na verdade, o pastor André, ele disse que é meio tímido esse negócio aí, mas teve sabedoria, né? Porque não é só pegar e jogar lá, né? Na internet ele teve uma certa sabedoria, nada de especial, né? Foi feito dentro de casa mesmo, algum dentro da igreja, né, meu pastor? Foi isso. E muito bem organizado e debaixo de bastante oração do pastor André, da esposa dele, dos irmãos da igreja, né? Porque é complicado, né? Essa pandemia afastou, queira ou não, mas afastou muita gente, porque ficou disperso, né? Ficou muito disperso o povo da igreja, não por vontade, mas por ordem maior, né? Da segurança. E aí... A gente tinha feito um programa falando sobre isso, sobre o esfriamento espiritual da igreja numa época da pandemia. E muitas pessoas também, eles esfriaram na época da pandemia, porque não estava indo mais nos cultos, né? Quando a pessoa não está indo lá, né, pastor, é muito difícil, né? E as lives fez que as pessoas também se aproximassem um pouco. E o pastor com muita sabedoria, muita inteligência, né? Sobre trazer as palavras corretas, né, meu pastor? Uma palavra certa, direcionada para o público daquele momento, né? Que nós estávamos vivendo ali, daquele dia, e os louvores, né, que o louvor, ele toca a alma da gente, né? O louvor toca a alma. E aí, sabia, até os louvores, assim, parece incrível, mas para aquele dia, né, para aquele dia, que nem todo dia, mesmo o dia de se cantar o mesmo louvor que se cantou hoje, né? Verdade. Então, o pastor usou da sabedoria que Deus deu para ele, e nós foi abençoando o povo de Deus. Graças a Deus. Benção pura, maravilha. Estamos aí com o nosso querido pastor André Tavares. Pode guardar o violão, pastor. Estamos aí com o nosso querido pastor André Tavares, né, irmãos, da Comunidade Cristã Palavra de Esperança, e também o nosso querido cooperador Robson Carlos, né, irmãos, ambos aí da Comunidade Cristã Palavra de Esperança. E o tema de hoje é esperança. Conhecemos bastante aí a história do nosso querido pastor, né? O que você não conhecia dele, acabou conhecendo agora, né? Conhecendo agora, graças a Deus. Abençoado. Glória a Deus, né? E nós vemos aí, né, pastor, que a própria igreja, né, como já foi falado aqui, ela tem, né, esse nome Esperança. A gente vê que o senhor preza muito
pela esperança. Eu até contou aí o testemunho, né, do porquê da comunidade ter esse nome, Palavra de Esperança. E esperança, aí, num termo geral hoje aí das pessoas, né, a definição de esperança aí diz no dicionário que é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, né, uma confiança em coisa boa, é a fé, né, é a gente almejar algo que muitas vezes é impossível aos olhos humanos, mas cremos que vai acontecer. E na religião, né, ela é a segunda das 3 virtudes teologais, né, que está ao lado da fé e da caridade, né, que é a fé, a esperança e a caridade. E ela também é representada como uma âncora, né, na teologia, né, quando se fala esse âncora ali é a esperança. Mas assim, pessoalmente, assim, pastor, assim, sem ser no dicionário ou na parte religiosa, pessoalmente, como que o senhor define, assim, esperança? O senhor define a esperança como o bem maior de todo ser humano. É o patrimônio maior e melhor que uma pessoa pode ter. É muito melhor do que ter bens materiais. O patrimônio da esperança, você ter a esperança, e a esperança não é algo que a gente pode basear na questão da expectativa. É verdade. A esperança vem de uma certeza. A expectativa é uma coisa incerta. É uma coisa incerta, é verdade. Mas a esperança fundamentada na palavra de Deus. Então, a esperança, para mim, eu defino realmente como uma âncora, como um bem que todo cristão deva ter, porque até vou cantar um louvor que diz que não importa o que o mundo tem te dito, porque a última palavra é do Senhor, não importa o que tem dito o inimigo, porque o santo sempre é o vencedor. E aí, no refrão diz assim: Jesus está aqui neste lugar, pedes o que queres, ele fará. Não importa a dor do teu coração, porque quem tem esperança não fica olhando para as circunstâncias. Verdade. E muitas das vezes a pessoa fala, eu tenho esperança, mas ela não tem esperança. Ela confunde a palavra esperança com expectativa. E ela fica... Porque toda esperança é fundamentada na palavra, a gente vai. Passe o que passar, venha o que vier, aconteça o que acontecer, vai se tornar realidade. Tem certeza que vai acontecer, vai chegar. Mais cedo, nós colocamos um tempo atrás lá no lema da igreja, ao invés de um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, nós colocamos lá, um lugar de gente preparada para o que der e vier. O cristão tem que ser assim. Não é fácil, não é fácil. Porque, eu estou servindo a Deus aqui quando tudo vai bem, não. Eu falei ontem lá na casa do pastor José, e um abraço a ele e a sua família, nós estamos em oração, irmã Santa. E eu disse a eles, a gente cantar, se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E aí acontece, o cristão verdadeiro, não é cristão nominal. Verdade. Porque nessa caminhada aí, o Mauro eu conheço desde nós éramos menino. Você era pequenininho. E o Mauro falou que tinha cabelo na época, faz tempo isso aí, pastor. E aí eu fico... Tinha um topetão. O que eu fico admirado é a conduta, é a forma dele servir a Deus, um modo... E sempre foi constante. Verdade. Então, o que nós olhamos assim e me inspira em dizer para o nosso ouvinte que a esperança é o bem maior, é que a gente pode ter certeza que o cristão verdadeiro, ele tem a sua esperança no Senhor Jesus e na sua palavra. Verdade. E a palavra dele diz assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então é o seguinte, muitas das vezes o erro não está em Deus e nem na palavra, está em mim. Verdade. E aí acontece, eu tenho que reconhecer onde que eu estou falhando, onde que eu estou errando, e colocar a minha vida realmente, porque essa confiança, eu confio desconfiando, não vale. Não adianta nada, né, pastor? Essa confiança que a pessoa fica, ela vai conforme a situação, a situação não, a onda do mar não vira. Tá dançando conforme a música tá tocando? Não. Aí eu posso dizer que eu sou prova viva que nesses meus 40 anos de idade,
40 anos de idade, pastor Mauro. Tá novo, E eu né? vi a mão de Deus me surpreender, porque em 2005 nós iniciamos a comunidade e a expectativa tinha sido frustrada. Todo o plano que eu tinha feito, todo o plano elaborado tinha sido feito para a Igreja Adventista da Promessa. E sair de lá para iniciar uma obra do zero foi algo que me frustrou muito. Mas eu louvo a Deus que o Senhor me deu uma visão e deu por intermédio dos meus pais e daqueles que foram se agregando à comunidade cristã Palavra da Esperança, foram se aderindo à comunidade. E aí, quando menos espera, a gente viu o que Deus, como Deus na sua onisciência e na sua onipotência, ele faz as coisas perfeitas. Hoje eu posso olhar para trás e glorificar a Deus pelo que ocorreu na Igreja Adventista da Promessa, porque teria pessoas que não seriam alcançadas se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Tem um louvor que a gente costuma dizer assim: eu aprendi a ganhar perdendo, eu aprendi a subir descendo, experiência, doeu, mas eu cresci. E a nossa esperança vai crescendo vendo a ação de Deus, porque é o seguinte, a gente se frustra como ser humano nas expectativas que nós criamos. Verdade. E a esperança de Deus nos leva a viver coisas extraordinárias que nós não tínhamos planejado. Nós não tínhamos sonhado, a gente não tinha colocado no papel, não é algo. É algo que realmente Deus nos mostrou, como aquela canção também, como Abraão ouviu